Bom, vamos lá. Meu nome é Diogo, eu sou engenheiro mecânico e respondendo o título do vídeo, compensa, ou melhor, ainda compensa fazer inglês depois dos 30 anos? E respondendo a pergunta, sim, né? Eu não tenho inglês e eu vou explicar o contexto aqui para vocês. Eu tenho um escritório de engenharia mecânica, eu atuo de forma autônoma na área ali da NR12 e o inglês hoje eu vejo como algo assim primordial para que eu consiga desenvolver novas competências, para que eu consiga fazer outros tipos de negócios, tá? E eu vou falar aqui, a passar um pouco sobre os tópicos que eu anotei aqui. E o primeiro de todos os tópicos é oportunidade perdida, tá? Mesmo que você esteja fazendo a faculdade, mesmo que você já se formou e você não tem essa língua, né, que hoje é vista como algo assim normal, assim como a informática, né? Lembra? Há um tempo atrás, você colocava lá no currículo que tinha conhecimento do, ou melhor, tinha nível intermediário, básico, avançado no Excel, no Word, né? Essas questões de informática. E hoje o inglês, principalmente na área da engenharia, é algo assim que é visto como essencial, tá? Ou melhor, pré-requisito. Caso contrário, o seu currículo ele é descartado. E assim, eu lembro que na época da CLT, quando eu estava trabalhando na CLT, eu recebi uma oportunidade. Eu sou engenheiro mecânico, cara, e assim, eu trabalho bastante com impressão 3D. E uma empresa, eu não vou falar o nome dela, mas ela entrou em contato comigo. Eu passei da segunda fase, passei da primeira, da segunda fase. A terceira fase foi uma entrevista com um gerente, né? E ele falou: Olha, Diogo, a gente vai estar declinando aqui da sua vaga, por quê? Ou do seu currículo, por quê? Por conta que temos que fazer alguns treinamentos, né, lá em Nova York. E como você não tem o inglês, acaba com que se torna um empecilho para você receber esse tipo de treinamento. Eu até tentei contra-argumentar, eu falei, olha, eu tento fazer um baita de um esforço para poder ver se eu consigo aprender, enfim. E acabou com que naquele momento eu fui desclassificado por conta do inglês, tá? E eu lembro que eu fiquei bastante triste porque era uma baita oportunidade. Quer dizer, eu ia para Nova York fazer treinamentos voltados para a área da manufatura aditiva, que é a impressão 3D. E assim, aquilo me deixou mal. Mas assim, faz parte por conta que eu sou aluno de escola pública. Então hoje, tocando no escritório de engenharia mecânica, eu preferi dar prioridade a outras coisas. Por exemplo, Google Ads, marketing, tá? Eu preferi também melhorar a questão da comunicação, da escrita. Então acaba com que você nunca vai conseguir dedicar de fato um tempo àquilo, ainda mais que você vai ficando mais velho. Desculpa se tiver um ruído de fundo, tá? Mas conforme você vai ficando mais velho, aquela linguagem ou aquilo que você está se propondo a estudar se torna cada vez difícil, ou melhor, a barreira ela aumenta, tá? Então, assim, essas oportunidades perdidas. E não só isso, por exemplo, eu poderia muito bem aplicar o meu currículo para fora do Brasil, para outros lugares, né? Então, assim, as oportunidades perdidas, eu acredito que seja a principal, ou melhor, o principal ponto para quem não tem inglês. O outro ponto que eu coloquei aqui, que é o conhecimento limitado. E aqui, o que quer dizer o conhecimento limitado? Muitos dos conteúdos de engenharia, muitos conteúdos ligados à vanguarda, quer dizer, aquele conhecimento fresco, ele vem do inglês. Se você for pegar artigos, por exemplo, sobre o Cloud Code, que é atualmente o ápice da IA, né? O ápice que a gente tem de tecnologia voltada à IA. A maioria dos artigos estão em inglês. Então, o que que acontece? Se você não tiver ali o entendimento, mesmo você traduzindo esse documento através do Google Tradutor, algumas coisas se perdem. Óbvio que você ainda vai conseguir entender o contexto, mas seria importante você o quê? De fato, pegar o artigo e ler o artigo, né? E ali extrair, fazer comentários, publicar ali no LinkedIn, entre outras redes, né? Isso faz com que o seu conhecimento ele se torna o quê? Limitado por conta que o português, se eu não me engano, acho que é a quinta língua mais falada do mundo, é a quinta ou é a sexta. Quer dizer, então, cara, e a maioria dos conhecimentos são em inglês. Então, por exemplo, se um cara fez um estudo lá na China sobre um novo tipo de impressão 3D, ou um novo tipo de engrenagem, ou um novo tipo de motor, provavelmente esse estudo ele vai ser lançado em inglês. Então, assim, por mais que você ali tenha a questão do Google Tradutor, vai ficar apenas local aquele conhecimento, sendo que você poderia participar de fóruns, poderia participar de comunidades, né? E esse segundo tópico aqui, cara, ele é um pouco triste por conta que você acaba ficando limitado apenas à região local, apenas o conhecimento local. Quem tem o inglês expande essas áreas, tá?
O terceiro tópico aqui, e aí eu vou pedir uma pausa aqui para você se inscrever no canal, porque eu tô, graças a Deus, tendo bastante views e pouco inscrito. Então se inscreva no canal, deixa o like aqui, tá? É muito importante para continuar fazendo esse tipo de vídeo, ou melhor, o YouTube entender, né, que esse vídeo aqui é importante e levar para outros engenheiros. Bom, vamos lá. O terceiro tópico aqui eu coloquei como networking. Cara, eu frequentei diversas feiras, tá? Só que as feiras que eu visitei no Brasil, São Paulo, no Paraná, né? Essas feiras tinha uma galera que falava inglês, principalmente em São Paulo, né? Expo Center aqui, eu sou de São Paulo, o Expo Center recebe bastante feiras. E aí você tem essa questão de uma galera que vem de fora, uma galera que tá trazendo tecnologia, e você não consegue fazer o network. Por que que você não consegue fazer o network? Porque você não consegue falar com aquela pessoa. Por mais extrovertido que você seja, você vai acabar batendo na barreira do inglês. E assim, isso é um fator também limitante. Às vezes, a sua vida, ela pode mudar com aquela conexão, com aquele network que você está fazendo. Só que se você não tem aquele network, se você não tem aquela ponte, a sua vida ela não muda. Ou melhor, ela acaba mudando, mas o que eu digo assim, ela pode mudar para outros níveis, ou melhor, ter outros tipos de acesso que somente aquele network poderia te trazer, sabe? E aí o fato de você não ter o inglês acaba com que se torna uma barreira. E o network hoje, para quem está no mundo dos negócios, que é o meu caso, que está com empresa, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, tá, gente? O network hoje eu acredito que seja aí 90% dos negócios no Brasil ou no mundo, tá? A tecnologia, o processo ou o produto, eu acredito que ele seja apenas ali uma fração, porque o network é o que vai te possibilitar levar aquele produto até um cliente, até uma empresa, até uma, sei lá, um governo ou algo do tipo. Esse network vai te possibilitar entrar em lugares onde que você, mesmo com um ótimo produto, não entraria, né? Então, assim, fazendo até uma brincadeira aqui, por exemplo, sei lá, o Daniel Vorcado, se ele não tivesse o network dos ministros, né? Se ele não tivesse esse network ali em Brasília, dificilmente ele chegaria a ter um banco, a ter, sabe, esse escarcéu que está sendo no Brasil. Mesmo assim, sendo uma questão negativa, que é esse exemplo que eu citei agora, é o network. Se não fosse o network, ele não teria chegado onde ele chegou, tá? Mesmo sendo um 71. O próximo tópico aqui que eu coloquei é o que? Novos negócios, né? Novos negócios talvez se aplique mais a mim. Eu coloquei aqui novos negócios. Por que novos negócios? Por conta que os novos negócios hoje na China, nos Estados Unidos, assim, cara, o mundo ele tá se transformando muito rápido, ainda mais nos tempos atuais. Eu tenho 32 e quando eu era criança ou quando eu era ali pré-adolescente, o mundo era muito devagar, as transformações eram devagar. Agora, só para você ter efeito de comparação, o iPhone, ele é lançado uma vez por ano. Ele tem que ser diferente do anterior. Então, cara, assim, o mundo hoje é totalmente diferente, sabe? Há 3 anos atrás, a gente estava colocando no chat GPT, olhando o chat GPT e analisando o chat GPT, achando aquilo, assim, a fronteira da fronteira do conhecimento. Hoje, o chat, ele, para quem estuda IA, tá? O chat, ele já tá um pouco escanteado, porque o Cloud Code tomou lugar. Então, quer dizer, em menos de um ano, o Cloud Code já abraçou uma comunidade que estava fiel ao chat. Então, assim, a tecnologia, ela tá mudando de uma forma absurda. Então, o inglês ele possibilita com que você faça ali novos negócios, que você case os novos negócios com network, que você case o network com conhecimento, quer dizer, tudo tá interligado. E agora eu vou falar um pouco do que eu tô fazendo. Eu tô estudando inglês, tá? Então, assim, eu pego ali, por exemplo, 1 hora por dia, eu começo a estudar de forma concentrada, de forma inteligente. Não adianta eu ir atrás de coisas que eu vou perder tempo, então tem que ser assertivo, porque hoje o meu tempo, ele é escasso. Por exemplo, eu tô gravando aqui, né, pro meu canal no YouTube, que é uma nova fronte, ou melhor, uma nova frente que eu tô abrindo para minha empresa, né? Então, assim, se torna um pouco limitado o meu tempo, porque eu tô dedicando também ao YouTube, eu ainda tenho que dedicar à empresa, ao corpo, à minha esposa, então acaba com que tudo é o quê? Tudo é muito escasso, o meu tempo é escasso. Então, se não for uma coisa mais assertiva, se for uma coisa para perder tempo, eu acabo descartando. Então, hoje o inglês eu estudo por conta própria, através do chat GPT, através de séries, através de gramática, e assim, tem me ajudado bastante. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer aqui um canal à parte, só para poder mostrar esse dia a dia do inglês, porque eu acho muito importante para quem tá também no mesmo barco, tá? Porque assim, eu não sou fluente, eu só tenho uma leitura básica, tá? Eu consigo interpretar as coisas básicas por conta assim,
eu não tive base, né, infelizmente a minha base lá na escola era uma base, assim, de escola pública, né, e eu preferi ou melhor, eu tive que desenvolver outras competências do que o inglês, tá bom? E assim, meus amigos, é esse os tópicos que eu deixo aqui, tá, de hoje. Eu acredito que seja isso. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você comente aqui embaixo, tá? É muito importante ter essa interação, é muito importante que você deixe um comentário, o like no vídeo, se inscreva no canal. No mas é isso. Se ficou alguma dúvida, volta a falar, né? Se inscreva, ou se coloque aqui embaixo aqui. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.